Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Olá, bem-vindo ao seu programa Renove Sua Mente de hoje, nesse maravilhoso dia, preparado para que a gente possa desfrutar. O que o exterior te apresenta é problema dele, do exterior. O que você deixa entrar, aí passa a ser teu problema. Esse é o assunto do nosso programa de hoje, mas depois da nossa vinheta. Bem-vindos de volta. Nossos canais, nossas mídias de divulgação são no Instagram, no Facebook e no YouTube. Pedro Kelly, todos três, Instagram, Facebook e YouTube. No YouTube você pode digitar Pedro Kelly RCC, que aí você vai ter acesso a todas as nossas palestras e ministrações que estão lá gravadas. Temos também a nossa rádio web, 24 horas no ar, basta você digitar pedrokeller.com. Você vai ouvir 24 horas por dia, se você desejar. Curta, siga e compartilhe, principalmente. Eu conto contigo para compartilhar as nossas palestras e ministrações, porque eu tenho certeza que tem alguém esperando ouvir o que nós temos a dizer. Assim como você ouve, assim como você gosta, se alimenta e participa, tem muita gente que ainda não conhece aquilo que a gente ensina e eu conto contigo para me ajudar a compartilhar, né? Eu agradeço agora aos diversos abençoados que têm me enviado mensagens, né, tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail, contando um pouco dos benefícios que minhas palestras e ministrações têm feito em suas vidas. Se esse é teu caso, e se você quiser compartilhar um pouquinho comigo sobre o que está acontecendo na tua vida, quais os benefícios, né, que estas palestras têm trazido a você e a tua família, você pode me escrever pelo WhatsApp 21, no Rio de Janeiro, 991048388. Ou então, mande um e-mail, contato pedrokelly@gmail.com. E se você deseja fazer parte desse grande grupo de pessoas que colaboram comigo, tem um grande grupo de pessoas colaborando comigo nesse momento, no final dessa ministração, dessa palestra, eu vou te apresentar como é que você pode participar. O tema hoje é esse, é baseado num pensamento, é baseado em algo muito cotidiano, que faz parte do nosso cotidiano, e é assim, olha, o que o exterior te apresenta é problema dele, do exterior, mas aquilo que você deixa entrar, aí é problema teu. Você não concorda comigo? E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Quero chamar a tua atenção, né, para essas coisas todas. Somos bombardeados na nossa vida pela mídia, pelos jornais, pela internet, pelo Facebook, por tanta coisa que hoje é usado para alcançar a nossa atenção. Desde o momento que você levanta até o momento que você fecha os seus olhos para dormir, você é bombardeado pela televisão, né, pelo rádio, pelo celular, você recebe muitas mensagens, você participa de grupos, de conversas, na roda de amigos, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar. Em qualquer momento, você sempre está sendo afetado ou afetada por alguma mensagem, por alguma informação. E isso, se você receber, começa a funcionar no teu corpo. Agora o detalhe é como é que essas mensagens começam a funcionar no nosso corpo. Por exemplo, eu anotei aqui, fazendo esse rascunho para o programa Renove Sua Mente de hoje, quando você vê uma propaganda em qualquer lugar,
onde você possa assistir essa propaganda, você precisa entender que aquilo ali está preparado, está estudado para atrair e fazer você comprar alguma coisa. Toda propaganda, toda notícia, está tudo preparado de uma forma a atrair tua atenção. Outro dia eu compartilhei com essa imensa audiência como é que a televisão faz para vender produtos, porque a televisão vive de vender produtos. Os anunciantes das bebidas, os bancos e outras coisas mais, são aqueles que pagam os salários daqueles que trabalham lá na televisão e que deixam ali o lucro para os seus donos. Mas como é que elas vendem essas coisas? Primeiro, atraem a tua atenção com notícias negativas. Porque uma notícia negativa, está provado, ela atrai muito mais a atenção do público do que uma notícia positiva. Temos muitas notícias positivas, como, por exemplo, o número de pessoas recuperadas do coronavírus. E isso não sai na televisão. Por quê? Porque o que atrai mais a atenção é o número de infectados, né? Então é assim que essa mídia trabalha, porque tudo isso está preparado para atrair, para conectar a tua atenção. Um exemplo de algo que passou, mas que era assim, e os jovens há mais tempo, assim como eu, que tem aí um pouquinho mais de 40 anos, vão lembrar. As propagandas de cigarro. Tinha propaganda do Hollywood, eu me lembro quando eu era criança, a propaganda daquele cigarro, Hollywood, aparecia aqueles modelos bonitos, homens e mulheres bonitos, aqueles corpos bonitos, né? Sarados e tal, em veleiros, velejando no mar, andando de moto, fazendo atividades e tal. E se você parar para pensar, por que o cigarro combina com aquilo ali? Mas a música que estava preparada atrás daquela propaganda, as cores da propaganda, as pessoas, o estado de espírito que elas mostravam em seus rostos, aquilo tudo induzia as pessoas a fumarem aquele tipo de cigarro. Hollywood, a marca de sucesso, essa era a propaganda. Depois veio uma outra muito marcante, assim, também na minha mente, era o cigarro Marlboro. Lembra do Marlboro? Marlboro era um vaqueiro, aquele cara com aquela pistola, com o laço, montado naquele cavalo e tudo mais, e cavalgando por aqueles lugares, dava a ideia de uma pessoa bem-sucedida, porque aparecia a sua fazenda, aparecia a sua namorada, aparecia os seus companheiros e tal, e fazia, a ideia da propaganda é essa, fazer você querer parecer com aquilo, ou mesmo ser igual com aquilo. Até que, falando de cigarro, não teve outro jeito, né? Porque mais do que comprovado, o mal que faz e mata, e os cânceres, os tipos de doença, de enfermidade que causa fumar cigarro, baniram essas propagandas da televisão e obrigaram a colocar no verso do maço de cigarro fotografias horrorosas dizendo que fumar mata e tudo mais. Então isso aí é a propaganda de cigarro, e quanta gente começou a fumar por causa de uma propaganda. Agora, isso foi antigamente, a propaganda do cigarro. E hoje em dia tem as propagandas dos fast foods da vida. Essas são as propagandas que são feitas na televisão, que são veiculadas na televisão, veiculadas na internet, em todo lugar. Daquele fast food que você com R$5 você come um bom sanduíche, que o combo, sabe que é um combo, né? A batata frita, o sanduíche e o refrigerante. Três assassinos de corpos, de saúde e tudo mais. E esses ainda subsistem com as propagandas porque ainda não foi proibido a sua propaganda. Nos próximos tempos, eu tenho certeza que também, assim como o cigarro faz mal à saúde, os fast food também, as pessoas se convencerão disso. Mas isso é uma propaganda e faz você parar para pensar, poxa, eu não almocei ainda. Quando você vê aquela propaganda, dá vontade de você sair correndo e ir lá comprar aquele sanduíche, né? Propaganda de roupa, eles põem aquelas modelos bonitas, aí você olha para aquela roupa e você, caramba, que roupa bonita, né? Você esquece de olhar que
o que tem que colocar dentro da roupa tem que ser tão bonito quanto aquela modelo lá para poder parecer daquele jeito. Senão não vai rolar, não combina. É a propaganda de cabelo, de shampoo, melhor dizendo, de creme para os cabelos, né? Então chega aqueles cabelos maravilhosos e tal, e a modelo faz assim, aquele cabelo esvoaçando lentamente. Aí a pessoa tem um cabelinho assim meio crespo como o meu, aí acha que comprando aquele shampoo vai ficar balançando o cabelo ao vento. Ou seja, a propaganda engana. Por quê? Porque ela é feita para atrair tua atenção e feita para fazer você comprar aquilo, comer aquilo, vestir aquilo, usar aquilo ali. Propaganda de eletroeletrônico, sai o celular do último tipo, aí você se esforça, faz um crediário danado, compra aquele celular, 2 dias depois a empresa lança um celular muito mais moderno do que aquele e você fica, caramba, e agora? Agora tem que trocar de celular. E tem gente que troca de celular de 6 em 6 meses para não ficar desatualizado, tudo por causa dessas propagandas. E quando o produto é um pouco mais caro, aí vem associado à propaganda o prazo de financiamento, 24 vezes sem juros de não sei quanto, 99. Aí a pessoa compra aquilo ali, se endivida por 24, 36 meses para comprar alguma coisa que na maioria das vezes nem precisa. Eles conseguem fazer você comprar aquilo que você na verdade não precisa. E carro? Carro então nem se fala. Compre em 60 vezes, 72 vezes. Sabe o que é 60 vezes? São 5 anos. Ou 6 anos, no caso de 72 vezes. Ou seja, nesse prazo, se você comprar um carro com esse prazo, você vai pagar 3. Quem está ganhando é o banco. O banqueiro está cada vez mais rico, né? E aqueles que são levados por essas propagandas estão cada vez mais dependentes de pegar dinheiro emprestado, de tanta coisa, né? Por que tudo isso? Porque eles conseguem te convencer que você precisa daquilo, que aquilo é indispensável para você viver. Aquele cigarro, aquele fast food, né? Aquele sanduíche, aquele shampoo, aquele celular, aquele carro, aquela geladeira. Uau, e você pensa assim, caramba, é verdade, nesses minutos aí que a gente está aqui compartilhando, tudo isso aí é verdade. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, te colocar entre a espada e a parede. Você sabia que, em termos de religião, é da mesma maneira? Como? Exatamente. Te apresenta algo exteriormente e te convence que você precisa daquilo. Da mesma maneira. A frase do programa de hoje está baseado num pensamento comum que ocorre comigo e contigo. Aquilo que o exterior te apresenta é problema dele. Enquanto a propaganda de cigarro ficar só lá, na propaganda, no exterior, isso é problema deles. A partir do momento que eu permitir que isso entre em mim, que eu coma aquele combo daquele sanduíche, que eu beba aquele refrigerante, ou aquele tipo de roupa, ou aquele carro que eu não preciso, aí passa a ser problema meu. Da mesma maneira, a mesma coisa é feita com a religião. As propagandas, os anúncios, as pregações, as ministrações, os sermões, como eles chamam por aí, estão preparados para te apresentar algo que você não precisa, vou explicar, até você comprar, e às vezes comprar muito caro, aquilo. E te convencem daquilo. Eles usam a mesma forma, a mesma técnica, da mesma maneira. Queria te dar um exemplo. Estamos chegando aqui na metade final já do programa de hoje. A questão do pecado. Quantas vezes você ouviu as pregações por aí dizer que os homens todos estão debaixo do pecado, e as mulheres também, né? Incluindo você que está me ouvindo. Você que está me assistindo, eu e todo mundo. Não, porque nós somos pecadores. Você vê pessoas que são formadas, que têm 3º grau, que têm pós-graduação
em matéria A, B, C, conhecem a ciência tal e tal, e aceitam que são pecadores que estão em pecado e que precisam do perdão de pecados e que precisam ser redimidas dos pecados. Por que que essas pessoas aceitam isso? Por causa da propaganda. Porque elas estão contaminadas por aquilo que aqueles outros disseram e massificaram durante tanto tempo. O nosso trabalho, a nossa palestra, a nossa ministração, ela visa te mostrar justamente o contrário, para que você possa compreender que apesar da propaganda do cigarro ser esteticamente bonita, você não precisa dele. Está entendendo a comparação que eu estou fazendo? Eu não tenho nada contra quem fuma, por favor, nem contra quem come, por favor, não é isso. Eu estou fazendo aqui uma analogia, né, para que você entenda o que estou dizendo. Quando você abre a internet e vê lá um líder religioso pregando que você está debaixo do pecado e de repente toca uma música preparada para tocar no teu sentimento, normalmente músicas com notas menores, são em escala menor, são aquelas que tocam nos sentimentos, né? Me refiro a Dó menor, Ré menor, Lá menor, Sol menor, né? Fá menor. São músicas que têm uma certa lamentação, e essas músicas que tocam nesses lugares chamados igrejas por aí, são músicas já preparadas e escolhidas de antemão para tocar no teu sentimento. Juntando com a pregação daquele líder, você vai começar a juntar tudo isso com algumas coisas que não foram bem sucedidas na tua vida, e ele vai dizer que o culpado é você mesmo, porque você está debaixo do pecado e porque você não conhece determinadas verdades que seria muito bom você conhecer, você acaba acreditando naquilo e aquilo ali acaba levando a tua vida e você acaba financiando aquilo lá e isso se perpetua, né? Assim como essas propagandas que eu acabei de falar se perpetuam, porque tem quem compre aquela ideia, tem quem acredite que está debaixo do pecado, quando o que eu vou ler para você agora e você vai compreender seria desnecessário. Teria, assim como foi banido da televisão a propaganda de cigarro, porque se conscientizou de que faz mal para a saúde, mata, teria que ser banida uma forma de religião que dissesse que você está em pecado, porque isso também mata. Isso é uma forma de morte também, né? Uma pessoa medrosa, uma pessoa que pensa que Deus é castigador, que pensa que se você não der, sabe, todas as tuas coisas para aquele lugar, Deus vai te castigar. Isso é crime, isso deveria ser punido com cadeia mesmo, né? Porque está muito claro aqui, você sabe que eu não sou, nos meus programas, de ficar lendo Bíblia aqui, porque eu acho extremamente aborrecido eu ficar lendo isso para você. Eu insto que você leia, porque esse livro é o livro mais lindo do mundo. Mas também, como ele foi muito mal usado por esses lugares, as pessoas apanharam medo desse livro. E eu estou aqui para ajudar você a viver dias melhores, e para você viver dias melhores, você precisa conhecer um pouco os benefícios e as coisas lindas que tem nesse livro. Enquanto outros por aí vão falar de gafanhoto, devorador, demônio, pecado, inferno, besta, chifre, fogo, enxofre, eu vou falar que você não está suposto a nada disso. Olha aqui que diz em Romanos capítulo 6. Um preâmbulo. O apóstolo Paulo, ele depois que começou a compreender a posição espiritual que todos os filhos de Deus, incluindo você que está me assistindo, têm por direito, por herança, a partir da ressurreição, o apóstolo começou a escrever para vários lugares. Ele escreveu para os Efésios, que hoje nós conhecemos lá como
as regiões da Turquia, né? Éfeso era por ali. Para os de Colossenses, para os de Tessalônica, para os da Galácia, e escreveu para os de Roma, e você sabe onde fica Roma, né? Então aqui, hoje especificamente, esse capítulo 6, ele tem uma síntese. A síntese do capítulo 6 do livro de Romanos fala da tua posição espiritual de mortos ao pecado. Não é mortos em pecado. Isso era antes. Mas depois da ressurreição, a tua posição em relação ao pecado é de mortos ao pecado. Ou seja, o pecado não pode mais te manchar em relação a Deus, em relação à tua condição e tua posição espiritual. Não confunda, meu amado, minha irmã, minha amada, abençoada ouvinte e companheira, né, de canal aqui, de transmissão. Não confunda quando falarmos em pecado, não confunda com roubar a carteira do Pedro Kelly. Está aqui a carteira do próximo. Ih, tá bom aqui o negócio. Isso não é pecado, isso é crime. Não confunda isso com pecado. Não confunda matar alguém com pecado, nesse contexto que estamos falando. Não confunda isso com pecado, né? Essas coisas são crimes. O pecado que Cristo tirou na cruz foi a destituição da comunhão que todos tinham com Deus antes da cruz. Pois bem, quando Cristo ressuscitou, ele reconciliou você e ele mesmo. Ele reconciliou. Ele não dependeu de você para isso. Ele não depende de você. Você já está reconciliado, embora você não saiba disso. Então, quando você começa a compreender que ele se reconciliou contigo, então a tua vida começa a ter uma outra cor. Porque você começa a compreender que não depende, nem dependeu, nem dependerá do que você fizer, tenha feito ou esteja fazendo. Dependeu de Cristo e ele já se reconciliou com seus filhos. Você já está reconciliado. Por isso é que você está morto ao pecado. Ah, Pedro Kelly, mas eu posso cometer um erro porque eu sou uma pessoa humana e eu cometo falhas. Eu também. Só que esses erros ou falhas, eles não têm mais o poder de separar a nossa comunhão com Deus. Isso se chama mortos ao pecado. Os erros que eu, porventura, cometer, não gostamos de cometer erros, mas isso é inerente ao ser humano. Esses erros, eles vão atrapalhar a minha vida familiar, social, humana. Mas não atrapalharão a minha vida espiritual. Sim? Já naquela época, Jesus já dava uma deixa. Quando ele conversou com pessoas que tinham comportamentos assim um pouco delicados. A mulher com 6 maridos, a mulher do adultério. Ele já dava uma dica do que estava por vir um grande perdão, não importando o que você tenha feito ou esteja fazendo. É claro que se você está fazendo alguma coisa errada, eu sugiro que você repense e deixe de fazer, se você aguentar, e busque nesse conhecimento a força para que você deixe de cometer os erros que porventura você esteja cometendo. Mas não é que esses erros vão te levar para o inferno, porque você já está morto ao pecado. Você está vivo para Deus. E por estar vivo para Deus, é que nós devemos ter um procedimento melhor com o nosso corpo, com o que a gente mete na boca, e principalmente com o nosso ouvido, com o que a gente anda ouvindo por aí. Porque ouvir por aí uma pessoa que diz que você está em pecado, depois que Cristo veio e te colocou morto ao pecado com aquele sacrifício lá na cruz, isso é um crime. Um crime espiritual, vamos chamar assim. Então, para terminar aqui o que eu quero fundamentar, Romanos capítulo 6 fala que nós estamos mortos ao pecado. Por isso é que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, no verso 9, para encurtar. Sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, já não morre mais, a morte não se assenhoreará mais dele. Porque, enquanto morreu, ao pecado morreu uma vez por todas, mas enquanto vive, para Deus vive.
assim também vocês. Paulo está falando para uma plateia, assim como eu estou falando para essa plateia de hoje. Considerai-vos mortos ao pecado. Entendeu? Considere-se morto ao pecado. Quando alguém vier falar para você que você está em pecado, você diz assim, olha, leia lá em Romanos 6:11, porque aquilo lá me dá base para eu me considerar morto ao pecado, não obstante os erros que eu possa cometer. Considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E não reine, pois, o pecado no vosso corpo mortal, de modo que obedeçais nas suas concupiscências. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo está dizendo, caramba, se você comete um erro, você comete esse erro contra o teu corpo mortal. E se você sabe que agora não vive mais você, mas Cristo vive em você, você deve respeitar o teu corpo mortal. Quando você começar a deixar de comer comida no fast food, né, que são esses restaurantes de comida rápida, tem drive-thru, esse daí você sabe, eu não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda, né? Se você deixa de beber aquilo lá, você está fazendo um bem para a tua saúde, para o teu corpo, que é onde Cristo mora. E assim você vai começando a se convencer, você, em vez de beber uma caixa de cerveja, por que você não toma só uma, duas, três? Né? Em vez de tomar o vinho do mundo todo, por que você não toma 2, 3 taças? Tudo que Deus criou é bom, diz o Evangelho, para que nós desfrutemos disso. Agora, quando aquilo que está ali, que é bom, que foi Deus que criou, para que eu desfrute, começa a me ofender, humanamente falando, eu não estou em pecado, eu estou deixando que aquilo me domine. E se eu deixo que aquilo me domine, eu vou ter consequências ruins para o meu fígado, para o meu pulmão, para o meu estômago, para os meus rins, para o meu intestino, eu vou dormir mal e a fatura vai chegar. Tá entendendo, né? Então, ele diz aqui, assim vós considerai-vos mortos ao pecado. Por que você deve se considerar morto ao pecado? Porque Cristo, na cruz, tirou o pecado do mundo. Quando ressuscitou, se reconciliou com você. Por isso é que, segundo aos Coríntios 5, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo os seus filhos. Então você já está reconciliado com Cristo. Aliás, esse é o nome do nosso ministério, com esse belo escudo, né, desenvolvido pelos abençoados que colaboram comigo. Reconciliados com Cristo. Por quê? Porque nós temos paz para com Deus. Porque estamos reconciliados com Cristo. Não devemos a Deus. Eu não tenho que pagar preço por um suposto pecado, se eu estou morto em pecado. Eu já não tenho dívida com Deus por causa do pecado. Porque a dívida que eu poderia possuir, Cristo pagou antes de eu nascer aqui na Terra. Quando eu vim aqui, em 1958, o pecado já havia sido tirado e eu já havia sido reconciliado com Cristo. Assim também você. Então, o que o exterior te apresente é com ele lá. Se o pastor disser que o diabo vai te pegar, que o inferno está aí, que o pecado tomou tua vida, isso é problema dele. O que você não pode é permitir que isso entre em você, porque aí é problema teu. Ai, 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 que lindo ser livre, né, abençoado? A gente poder falar de cigarro, cerveja, vinho, uísque, tequila, comida e tal, e usar tudo com moderação. Bacana isso. Eu vou ficar por aqui, né? E como eu prometi no início, eu tenho e agradeço ao grande grupo de pessoas que colaboram comigo. Eu tenho pessoas que colaboram comigo aqui no Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil e até fora do Brasil.
muito agradecido a todos vocês por tudo que vocês fazem em prol do Evangelho que eu prego. E se você que está me assistindo deseja fazer parte desse grande grupo de colaboradores aqui do Ministério Reconciliados com Cristo, né, se você ainda não faz parte, eu queria te convidar a fazer parte. O que você precisa fazer? São duas coisas muito simples. Primeiro, é se inscrever nos nossos canais, e, né, ativar o sininho, principalmente no YouTube, e compartilhar com teus contatos as nossas palestras e ministrações. É o primeiro passo. Segundo passo é semear, é separar uma semente e semear aqui. Quando eu falo de semente, eu estou falando da parte financeira também. Eu preciso de que você colabore comigo nesses dois aspectos. Compartilhe e semeie, né? Nos tempos bíblicos, principalmente nos tempos do apóstolo Paulo, isso já existia, isso não era incomum. Ele ensinava e as pessoas que entendiam a sua pregação, as suas palestras, suas ministrações, elas ficavam bem impactadas e saíam por aí divulgando isso, porque isso traz uma novidade de vida. Nós temos, por exemplo, no livro de Atos, em capítulo 18, se você quiser e puder, leia depois, um casal chamado Áquila e Priscila, que eram pessoas que compartilhavam boca a boca o aprendizado, né, que tinham recebido de Paulo, né, do apóstolo Paulo naqueles dias. Naqueles dias não havia Facebook, não havia WhatsApp, então era o boca a boca. E também em Filipenses, capítulo 2, né, tem um homem que se chama Epafrodito. Naquela época também não havia banco, como há hoje. Hoje nós temos conta na Caixa Econômica Federal, no Banco Itaú, no Banco PagSeguro. Então, se você tem a tua semente para entregar, para semear, você pode fazer através de qualquer desses meios. Mas naquela época não existia. Então o apóstolo Paulo chama esse homem, Epafrodito, de ministrador nas minhas necessidades. Filipenses capítulo 2, verso 25. Porque o apóstolo tinha necessidade, assim como eu tenho necessidade para poder estar aqui ministrando essa palavra para você. Eu tenho que estar suprido, porque esse é meu trabalho, né? Então daí vem o meu sustento. Eu quero que isso fique bem claro, para que você não pense que eu estou aqui com subterfúgios. Eu não sou uma pessoa de subterfúgios. Eu vivo deste trabalho. Essas palestras, para mim, são trabalho. E quem me sustenta é esse grande grupo de colaboradores que eu chamo de semeadores aqui em Reconciliados com Cristo. E isso traz benefícios a teu favor. Não só ouvir as palestras, as ministrações e entendê-las trazem benefícios. Semear também traz benefícios, porque está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, que há um mover angelical a favor daquele que semeia. Está escrito, Deus dá semente a quem semeia. Então, se você quiser fazer parte, eu insto que você faça parte, faça contato comigo. O WhatsApp é no Rio de Janeiro, 21 99 104 8388. E seja parte desse grande grupo de colaboradores e semeadores aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Vou ficar por aqui, te espero domingo, às 10h30 da manhã. Sabe como se chama o tema de domingo? É surpresa. Eu compartilho tudo isso com você, porque eu quero que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.